tertúlia. Crentes e beatos carentes, por meio das lavagens subcerebrais, comocionais, da dogmatização, da demagogia, do fanatismo, da catequese, da conversão, da doutrinação e da inculcação de pseudo-verdades baseadas ou absolutas, irracionais, dogmas irrefutáveis ou crendices acríticas, despudoradamente, sem quaisquer ensejos de pesquisas teáticas ou investigações lógicas. A recriação patológica da religião, o jogo de cartas marcadas da religião, o sectarismo, a crença enceguecendo o ser humano quando irracional, a tendência da religiosidade criando o fiel fanático, se sentindo superior às outras pessoas, a credulidade congelando as pesquisas evolutivas, o fanatismo trazendo sempre a perturbação íntima por meio da sujeição, que é a genuflexão, a competição no ranking religioso para ver quem consegue maior número de fiéis submissos e manipulados. Aí já posso... O poder manipulador da religião sobre os profitentes e seguidores, as tolices infantis dos dogmas religiosos, a covardia das catequeses ou lavagens subcerebrais, o belicismo religioso, os exércitos religiosos dos bolsões conservantistas, a melifluidade baratrosférica, a eliminação da personalidade divergente, os livros sagrados ou tolicionários, a valorização ignorante da dor e do sofrimento como instrumento de dominação e manipulação das pessoas incautas, o Estado laico, e a maior dificuldade para instalar esse Estado laico, se fala muito na teoria, na prática é uma vergonha, os códigos alucinados dos fanáticos religiosos, os efeitos dos velhos truques demagógicos e macetes teatrais emocionalizantes, a degeneração social pelo binômio dogmas antifisiológicos, que é o celibato, antipreservativos, e as aberrações etológicas, a pedofilia acobertada, o antagonismo heterocrítica cosmoética, que é a reprovação útil, contra a heterocrítica periférica, a complacência explícita. Na remissiologia nós temos 15 itens onde nós destacamos complacência religiosa, credulidade, doutrinação, incompatibilidade, ciência, religião, irracionalidade religiosa. Agora nós temos aí, frase enfática, o jogo da religião está sendo escancarado pública e explicitamente, de modo nu e cru, no terceiro milênio, por meio das supercomunicações e recursos infiltrados na internet. Você ainda participa de algum jogo patológico da religião? Por qual razão? Perguntas. Considerando que o fluxo cósmico é cosmoético, podemos afirmar que nossa potência bioenergética aumenta proporcionalmente à nossa aproximação dessa cosmoética? Não é bem aproximação, né? Vivência. Uma vivência exemplar cosmoética. E em contrapartida, é possível inferir que as manifestações anticosmoéticas são contidas, suplantadas em sua força integral, exatamente por estar no contrafluxo cósmico? Exatamente. Perfeito. Indeed. Of course.
O que significa pensar mal de alguém? Foi dito que não pensar mal de ninguém deve ser o primeiro passo. Mas o que isso significa? Significa o seguinte: a gente pode pensar as coisas erradas de uma pessoa sem pensar mal dela. Eu, por exemplo, eu vejo a hora que a gatinha, por exemplo, vê um desenho no papel e ela quer tirar o desenho assim e jogar fora. Você está entendendo? E o desenho está desenhado, ela não tem noção que aquilo não sai, que está impregnado, está no papel. Então ela fica tirando. Eu não penso mal dela. Presta atenção. Eu interpreto a gatinha. Então veja, a interpretação do erro da pessoa, da ignorância dela é uma coisa. Agora, pensar mal é você carregar com a energia em cima da pessoa. Vamos entender bem. Agora, ó, essa pergunta é uma das mais simplórias, superficiais de todos esses 8 anos que nós estamos aqui. Ela deve estar nos primeiros lugares. O que significa pensar mal de alguém? Bolas, se te explicar a significação disso, o que é que tem? O pensamento é força. A consciência é uma usina. E o pensamento, o pensene, é a produção dessa usina. Então veja bem o que é que faz. Quais são as derivações, efeitos, consequências, ressonâncias do seu pensamento? Então pensar mal dos outros é cuspir para cima. Isso vem contra a pessoa, dá o revertério, é contra quem pensa mal. Estou estudando o processo da reforma luterana e gostaria de saber o seguinte: nas minhas pesquisas encontrei informação de que Felipe Melanchthon, reformador que trabalhava com Lutero ao traduzir a Bíblia, criou com isso a semente para o nacionalismo alemão, que teria contribuído para a origem do movimento nazista. Isso realmente teria fundamento? Esse fato gerou interprisão? Não, isso pode ter contribuído, mas é apenas um pequeno fator. O nacionalismo alemão nasceu por outras coisas muito mais sérias, de orgulho e vaidade étnicas. Isso é muito mais sério do que isso aí. Isso aí é apenas uma gota d'água no oceano de besteiras. Na tertúlia passada, o senhor falou de força presencial, citando a possibilidade de até mesmo medi-la por meio de uma foto. Pois bem, segue a pergunta: existe alguma relação entre a telepatia e o nível de conhecimento da linguagem corporal que se tem? Depende, isso aí é relativo, eu acho. Porque a telepatia é um processo de paracérebro a paracérebro. A linguagem corporal é um processo de visualização de um movimento do soma, do corpo humano. Então não é bem isso. Li algumas coisas sobre a linguagem corporal e quando observo determinada pessoa perto de mim, sinto a sensação de saber o que se passa com ela naquele momento e circunstância. Mas sempre me vem aquela dúvida, se não é uma dedução puramente lógica. No fundo, sinto que existe um tipo de feeling, em forma de energia, que me corrobora. Chega muito rápido e diretamente em forma de energia. Estou certo? Faz sentido o que digo? Sim, o processo todo é a energia que manda, mas agora, não fica confundindo uma coisa com outra. A leitura visual de uma pessoa é uma coisa. Agora, a interpenetração paracerebral de uma consciência com outra é outra coisa. Agora, sobre a leitura da foto, isso aí é outra coisa. Há pessoas que são mais fotogênicas ou menos fotogênicas. Por isso aí a gente já vê tudo como é que é. Há personalidades que são mais filmogênicas do que outras. Isso tudo aí a gente vê na cara. Quem está acostumado com isso, que já mexeu muito com gente. Minha namorada, em certos momentos, consegue ver sombras parecidas com vultos e um reflexo, às vezes, em mim, cabeça e braço, no braço dela, algumas plantas. Normalmente é quando o braço ou a cabeça se move e essa sombra acompanha o movimento. Isso aí é normal de todo mundo que examina, porque fica décimos de segundo a pessoa fica com isso. Isso aí é aquela técnica do Superman, do gibi.
que ele dava uma volta e ficava no mesmo lugar. A pessoa nem via que ele deu a volta, tão rápido que ele dava a volta. A volta que eu estou falando é o seguinte, ele estava em pé e dava uma pirueta e ficava em pé de novo. Então, em décimo de segundo. Isso é que é a vantagem do Superman sem a criptonita. Então, isso aqui é justamente isso. Por isso que é que eu estou falando. Isso aí você tem que olhar que nós fixamos lá na retina, aquele negócio, alguns décimos de segundo a imagem. Uma coisa muito séria é ver, por exemplo, dentro de um quarto escuro, uma luz, como é que ela fica? De que modo que ela fica? Por exemplo, só um ponto de luz num LED, por exemplo, dentro do escuro. A pessoa vai ver que aquilo fixa. Agora, isso que nós falamos de visão, de clarividência, para ver a parapsicosfera é coisa muito mais séria, você vê tudo. Tem gente que gosta de ver isso aqui do ponto de vista físico, é o seguinte, coloca uma pessoa igual você, que tem o cabelo escuro, coloca numa parede clara, aquilo vai aparecer a imagem, você mexe. Isso não é parapsicosfera, a parapsicosfera é muito mais que isso, você vê o processo movimentar a energia. Gostaria de saber se é normal quando a pessoa consciente está se dedicando para desenvolver o EV e começa a ocorrer assédios ou fica mais vulnerável a assédio. Às vezes sinto que está acontecendo comigo. Não é que fica mais vulnerável, é você que está começando a ver que você tem assédio. Antes você era totalmente ignorante, agora você está começando a nascer para a realidade. Não é isso? E o senhor pode nos informar sobre o Clube Bilderberg? É uma organização da baratosfera? Pergunto isso em razão de que tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Lula participam dessa organização. Grato pela atenção. Não, eu já vi falar nisso, mas não tenho competência para falar a respeito. Não sei. Preciso ver. Alguém aí quer falar sobre isso? Bilderberg. Conversando com uma pessoa que participa ativamente com vocês, me pediu para entrar em contato, pois percebe em mim uma grande perturbação. E recentemente, no meu dia a dia, está acontecendo muita coisa negativa. E sinto algo que interfere, pois, do nada surge uma discussão, coisas certas não finalizam, dificuldade de relacionamento familiar. E gostaria de saber se pode interceder por mim, pois sinto que preciso muito e quero voltar a ser uma pessoa feliz, de bem com a vida, ajudando o próximo. Tudo indica que você está entrando numa fase de crise de crescimento devido à recomposição da interprisão grupo kármico. Você precisa estudar essas coisas para ter mais força. Mas tudo aqui que está falando é o período da recomposição. Tudo parece que dá para trás, tudo tem o revertério. Pode ser que seja. Agora, ó, nós vamos colocar você aí na energia, tá certo? Vamos nessa. Vamos trabalhar. Agora é bom você estudar. Começa a ler algumas coisas aí que nós expomos a respeito disso. Hoje já tem 8 volumes de 900 páginas sobre o assunto. Faço TENEPS há 2 anos e já estava doente quando comecei, porém estou cada vez pior. Estou tão fraca que durmo quando sempre durante o procedimento. A meu ver, uma pessoa no meu estado não deveria mais ter um tal comprometimento. Primeira coisa, você já fez check-up? Como é que você está fisicamente? A TENEPS não tem nada a ver com isso, não. Precisa de ver você. Observar o seu soma, corpo humano. Check-up, chama isso. Vamos dar um jeito. Quando fui ao último ECP2, falando com os amparadores, não obtive deles esperança alguma de melhora do meu quadro. Deve ser porque o negócio é com você. Se você não quer melhorar, você já fez check-up esse ano? Nós estamos em outubro. Já passaram 9 meses. Você já fez check-up? Como é que você está? O que é que chegar à conclusão? Você tem hipotensão, por exemplo? Você tem anemia? Qual a sua deficiência? Se você está assim, entrega as baratas. Se de ver. Entrega as baratas ou entregue as traças? A gente não sabe bem. Se ela não está lendo nada também, entrega as traças. Não é isso? Agora, falando em outra ocasião com o meu Epicão, ele me aconselhou a deixar para outra vida, o que ratificou o que os amparadores disseram. Logo, eu acho que não seria o caso, salvo o melhor juízo, de parar, pelo menos, enquanto melhorar nessa sequência de males que vem me ocorrendo. Qual seria a sua opinião? Olha,
Eu acho que você tem que fazer um check-up e dar a volta por cima. Vamos levantar o ânimo e ir para frente. Isso aí tem boi na linha, tem assédio atrás disso. Está na cara. E você está permitindo isso. Eu quero dizer para vocês que depois de um longo e tenebroso inverno, que estão falando muito no censo e recenseamento, chegaram aí as pessoas para fazer o recenseamento do CAEC hoje. Eu, esses dias, já tinha falado com várias pessoas. Estão falando que estão fazendo um censo aí, eu não vi nada. É o recenseamento da população. Então, hoje, eles apareceram. Estou só lembrando, dia 6 de outubro de 2010, o recenseamento esteve por aqui. Vocês conversaram tudo, mostraram tudo o que é? Falaram todo mundo que tem aqui, como é que é a situação? Como é que foi? É um por um? Ah, sei. É, né? Cada um. É. O P curta e o Pedro longa. O quê? Eu não vou responder nada, não responda aqui. Agora, gente, voltando aqui ao jogo da religião, quem é que vai dar a primeira atacada? Hã? Quem é que vai dar o primeiro tiro de meta aí? É você, Arindana? Olha o jogo. Aqui para tá bem claro, mas fazer uma pergunta geral, sei lá, que a religião segue dogma, é lógico, que é o conhecimento, quando ele é conhecimento religioso dogmático, da verdade absoluta, vamos dizer, contraditoriamente, é da verdade irreal, né? Então, existe um grau de irrealidade absurda, assim, num conhecimento que se diz total das coisas, né? Mas para comentar isso, assim, a situação é essa. Eu acho, por exemplo, que, a rigor, é uma perda de tempo falar em religião. É muita perda de tempo para quem tem racionalidade. É igualzinho você, por exemplo, começar a discutir, levar muito a sério a brincadeira de cozinhadinho das crianças aí de 5 anos. É isso, fazer, entende, a cozinha. Não vamos brincar de médico, paciente médico, essas coisas. Religião é isso. Agora veja, é um jogo, é o ludismo. O povo gosta disso. Entende? Mas quando agora, é a primeira competição, é o primeiro jogo, é a primeira Olimpíada que tem, é a religiosa. Outra coisa, é o primeiro exército que existe, é o religioso. Pode olhar que sempre tem os soldados, então, tem o regimento dos defensores da religião. A termo coisa junto, mais fanática que tem na Terra é a coisa, ou fato, ou a ideia religiosa. Por que se deu preferência, vamos dizer, centralizou no processo do jogo, a religião? É um jogo, tudo é um jogo, é ludismo, a criança que está brincando. Você está entendendo? Como é que são os jogos de criança? O jogo de pular corda, o jogo da amarelinha, é isso aí, a religião é isso. Escuta só, um cara que ele dirige uma grande empresa com 500 funcionários. Chega no dia, lá da sexta-feira da paixão, ele pega a santa lá, ou qualquer coisa, ou J. Cristo lá, dentro de um barro qualquer, com a imagem dele, e ao andor, com a estátua, e ele coloca uma das partes da rega do andor no ombro, e ele todo engravatado, arrumadinho, carrega aquilo na procissão. Onde é que está a inteligência dessa pessoa? Falta alguma coisa aí. É uma criança, é ou não é? Não adianta querer edulcorar, passar açúcar nisso, fazer maquiagem.
melhorar o rótulo, a apresentação dessa situação. Essa pessoa não tem racionalidade. Ele carregar uma imagem de barro como um ídolo. E outra coisa, as religiões, eles falam que foi para combater o ídolo pagão, aquele negócio todo. O negócio não é pior ainda. Agora, Pensa bem. como disse lá o Laplace para o Napoleão, que perguntou dele o que ele achava da religião, ele falou, não, olha só a religião. Isso não faz parte das minhas experiências. Você quer coisa mais apalhaçada de Deus, aliás, do que a imagem do Papa? A hora que ele coloca todo o chapéu, a indumentária dele, mas o chapéu de mestre Cuca, amarelado, etc., todo mostrando o ouro. E então, esse amarelo. Papa ele gosta, Não, né? Ele é ligado o à ouro, moda. tem que mostrar o ouro, que é a riqueza. Pensa bem. Gente, isso é uma brincadeira. Vamos brincar de cozinhadinho. A criançada. E outra coisa, eles levam isso tudo a sério. O povo chora com essa situação. São rios de lágrimas, montanhas de tinta para pintar tudo quanto é tipo de ídolo. E o conhecimento também está fazendo assim afirmações para comentar como Eu tentei tudo para ver se clareava a cabeça de religiosos. Lá pelas tantas eu joguei a toalha. Não briguei com ninguém, abençoei todo mundo, saí a francesa, de fininho. Faz 44 anos. E o conhecimento mais verossímil é justamente aquele reciclável, que é refutável, que é da ciência. Sim, então, mas esse é o conhecimento disso. Se você começar a refutar, eles te excomungam. Te manda para aquilo que eles chamam de infernão. E lembrar... Nem o Limbas não manda, nem purgatório não, é inferno, diretamente para o inferno. Você vai às últimas instâncias das tenebras ou tênebras, depende do que vocês querem. Quer dizer, um negócio tenebroso, quer dizer, das trevas. E que muita gente ali foi excomungada e perseguida e foi para a fogueira porque defendia princípios científicos. De anticristo. Não, aqueles que defenderam a ciência, tudo, tipo Galileu e outros que foram para a fogueira. O Galileu não foi para a fogueira, mas agora, quase. Né? A gente tem que abrir o jogo e o seguinte, por exemplo, nenhum de nós aqui vai dar o conta nas crianças que estão pulando a amarelinha, lá no passeio aí fora. Ninguém vai dar o conta. A criança precisa do ludismo. Então é a mesma coisa. Eu não vou proibir ninguém de seguir a religião que quiser, igual lá na Índia, que ele segue a religião da bovinolatria, adoram a vaca, cada um faz o que quer. É aquilo. Mas agora, o que nós precisamos de informar é que isso não está muito racionalzinho. O processo todo é esse, a gente tem que ver como é que é essa situação. Isso é o jogo da religião. As pessoas são lúdicas, elas gostam do jogo. Se não tem, por exemplo, a política, é só uma determinada época, de tantos e tantos anos, que tem eleição, como tem agora, para o povo discutir. A religião não, eles discutem isso dia e noite. Entende? É o ano inteiro. Serve como fator de debate. Agora, veja, é um debate que não é racional. Por exemplo, o nosso aqui, a gente procura ser racional, todo mundo é democrata, a gente permite que todo mundo dê opinião. Na religião não é assim. Vai lá e começa a falar contra Allan Kardec no Centro Espírita. Você vai ver o que acontece. Ou contra o orixá no terreiro. E a discussão... Ou contra o Papa lá na catedral. Você vai ver o que acontece com você. A discussão sobre o sexo dos anjos também parece que foi uma coisa real dos nossos filósofos. E a Virgem Mãe, o melhor é a Virgem Mãe. A mãe de Jesus, virgem, que pariu Jesus, quer dizer, isso é um milagre mesmo, esse é o maior milagre de todos os tempos. É a coisa mais difícil que tem. Hoje em dia tem a opção de mulher que está parindo assim, mas não é. É pela cesárea. Mas mesmo assim, ela não é virgem mais. Mas elas procuram fazer a cirurgia para ser virgem de novo.
Então, as verdadeiras virgens mães são essas. Aquelas que já fizeram igual que aquela dona que foi lá atrás de mim, que ela queria fazer a terceira cirurgia dela, para arranjar ímã. Tem dessas coisas. Fato é fato. A gente tem que examinar tudo com racionalidade e ponderação. Agora, você tem que falar sobre religião, o jogo da religião, porque isso afeta bilhões. Outra coisa, que eu já falei aqui, uma das piores coisas que tem atualmente é o fanático religioso na Terra. Essas que são as verdadeiras com os réus mais difíceis que tem. Raciocina bem naquilo que eu chamo a gestante bomba. Você quer uma bomba maior do que essa, do ponto de vista de, vamos dizer, mental soma, filosofia, vamos dizer, racionalidade? Tem coisa pior do que uma gestante bomba? Há contradição maior do que isso? Minha dupla faz TENEPS há 60 dias em nosso quarto, às 22 horas. Quando a TENEPS termina, entro para dormir. Nos primeiros 15 dias foi meio estranho, não conseguia dormir direito. Depois tudo passou. Porém, sábado, ao dormir, meu cérebro foi invadido com cenas de violência contra minha filha e meu marido. Tive um mal-estar, tentei rever, mas os pensamentos e a tela mental não se desfaziam. Então me veio a ideia: se conecte à central extrafísica da paz. Mesmo sem nunca ter ouvido falar nessa central, consegui fazer contato e tive sensação morna na cabeça que se espalhou pelo corpo. Não, isso aí é a central extrafísica da verdade. A sensação de paz era enorme e exteriorizei o ambiente. Com a evolução e a permanência do contato, minha cabeça parecia pesar 1000 quilos e o frontochakra parecia enorme, nascendo atrás do quiasma óptico em forma de cone. Existe central, essa central? Não, é a central extrafísica da verdade, CEV. As coisas lá do Rio que eles fizeram, que tem o centro da paz, aquela coisa. Bom, agora, posso sofrer rebarba da TENEPS da minha dupla? Como se portar e o que esperarmos ao ser dupla de um novato da TENEPS? Ajuda o que você pode. Afinal de contas, você não é médica bombeira? Essa dona é médica bombeira. Então está na hora. Primeiro cara que salvar de incêndio é o maridinho. Valdo, Sim. aqui. Por que ela falou central da fraternidade, mas você viu que era da verdade? O que te... Não, aqui é da paz. Paz, fraternidade. Mas o problema é da verdade aí no caso. Para mostrar a verdade. Agora, a fraternidade é lógico que é a paz. Mas a verdade é que ela precisa mais para entender o que é isso. Ela tem que entender para usar todas as 3 centrais. O problema todo é entender a energia. Então, agora é lógico que todas as 3 aí estão funcionando nesse caso. Em relação aos termos da definologia, o senhor não acha que criar sistemas, crenças, escalas de hierarquia, etc., são necessidades que o nosso próprio cérebro cria para provocar motivações justificativas para o dia a dia, mas assim como o inverso. A conscienciologia também reproduz essa motivação. Sim, mas com o princípio da descrença. Nós não impomos nada, a diferença é, cavalar, quilométrica, anos-luz de distância. Existe então uma que é verdadeira e outra não? Olha, te vira, venha debater com a gente isso aqui. Eu te desafio a vir debater conosco na tertúlia, se o problema é esse. Vamos ver, olha, não vai seguir a significação do seu nome. Seja uma pessoa desperta, esclarecida. Não vai seguir o seu primeiro nome, tá certo? Eu não vou falar o nome dele aqui também. Mas ele está entendendo tudo que eu falo. É aquele negócio. Piquenique traz que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. De modo que eu estou falando com quem sabe. Pelo nome não tem jeito aqui. A situação é clara. Ou ainda mascaramos a nossa verdade, chamando-a de verdade relativa, porque é mais fácil para converter alguém ou provocar uma dúvida. Isso já é uma conversão.
Por que preciso de resposta filosófica? Por que preciso? Não, o problema é com você. Esqueça que a Conscienciologia existe. Vai cuidar de sua vida, deixa a gente em paz. O que você acha? É uma boa. Você está falando que a gente está querendo fazer conversão? Longe de nós está fazendo conversão. Nós não queremos convencer ninguém. A gente vive falando isso aqui. Não queremos persuadir ninguém. Nós queremos debater as realidades que nós chamamos de realidades relativas de ponta. Esqueça tudo isso, vai cuidar de sua vida. Aqui, atenda ao seu primeiro nome. Isso é que é importante. Vale a pena. Agora, se você quiser, nós vamos te receber com os braços abertos, fraternalmente, para qualquer debate aqui no CAEC. Traga seus cachorros, abra o canil. Vamos entrar na refutação. Aqui é o debatódromo, é para isso. Agora, não existe verdade absoluta. E não adianta querer torcer a realidade, não. Não queira defender as suas verdades torcendo as verdades outras. Vamos com calma com isso. Para isso é que tem debate. Vem aqui que a gente fica mais esclarecido. Quem sabe que você consegue engolir a gente? Vindo aqui, ou a gente engole você, ou você engole a gente. Se você quiser. As portas estão abertas para você, tá? Aqui não paga nada, não. É gratuito. Grátis. Franco. Entrada franca, não é isso? Durante uma projeção, senti um volume e opressão na região do terceiro olho. Quando acordei, ainda senti um pouquinho até sumir logo em seguida. O que pode ser? Isso aí pode ser o início do princípio, do começo da melhoria do seu fronto chakra, o movimento das energias do fronto chakra. Quando se vai debater o tema religião, qual a melhor forma de conduzir o tema e evitar o assédio? O assédio é inevitável, como contorná-lo? Até que ponto se deve avançar no tema quando se está diante de pessoa ainda presa à religião? Primeiro, respeite a pessoa até o ponto que você não seja cúmplice das bobagens dela. Agora, se ela envolver você, você tem que falar as verdades, igual que eu estou falando aqui com o nosso amigo, que está falando que o que nós falamos com a Conscienciologia é a mesma coisa das religiões. Não, é a vovozinha, não é. Olha lá, não acredito em nada nem em ninguém. Eu posso colocar isso em algum templo religioso? Eles vão permitir? Na sua casa eu posso pôr aquilo lá? O negócio é esse. A situação é essa. Então, gente, vocês estão vendo que o processo de debate, de refutação, de confutação, de, vamos dizer, a gente chegar num determinado consenso sobre ideias, é muito sério na vida. E é muito importante. Tá. Em fatologia, na terceira linha de baixo para cima, a valorização ignorante da dor e do sofrimento como instrumento de dominação e manipulação das pessoas incautas. Eu gostaria que o senhor fizesse um aprofundamento sobre como isso é usado na igreja, nas igrejas, nas religiões, de uma forma geral, né? Primeira coisa, eles usam o inferno e o paraíso. Não, você veio para sofrer, isso faz parte, a aprovação. O Espiritismo tem até uma palavra pior, expiação. Você veio para expiar os seus pecados, os seus erros, os seus transviamentos. Então, com isso, eles exaltam. Então, você tem que ficar aqui, trabalhar, desenvolver a mediunidade, trabalhar no centro para o resto da vida. Isso é tolice. Nós aí, então, acabamos com isso. Então, a gente mostra a realidade. Vai fazer até, né? Porque o negócio é você com você e o amparador. Não tem nada a ver com mais um processo físico. O negócio é extrafísico. Mudou tudo. Quando você colocou isso aqui, você pensou unicamente no aspecto filosófico. Não pensou no aspecto político dessa situação? Não, aspecto físico, político, de abacuado, da vovozinha, do bisavô, de tudo que tem aí. Isso é a verdade. Não, com certeza. É a exaltação da besteirada da religião.
Aí, no caso, né, em cima dessa pergunta, em detalhismo, na página 37, o sinergismologia, o sinergismo patológico, anticrítica e Melim. Sim. Isso. Quem é contra a crítica pode caminhar para a melancolia intrafísica. Sim. É isso que a gente quer dizer. É o sinergismo patológico. Uma coisa potencializa a outra de uma maneira doentia. A crítica leva a raciocínio, né? Pois é. A autocrítica em si. E a Melim cai devido ao processo de desvio da emoção, da parte bicho, o instinto da pessoa. É isso que leva para a melancolia. A depressão, por exemplo, é melancolia aprofundada. Então, isso é que é depressão. Por exemplo, o processo aí da bipolaridade é a Melim do lado, não é? E a excitação do outro. A verdade é essa. Geralmente a pessoa com tendência à depressão, ela não tem uma autocrítica muito boa, ela não tem esse costume. E outra coisa, ela quase sempre, ela exagera, ela se auto-vitimiza, é uma série de condições, ela tem autoassédio. E outra coisa, às vezes uma enorme autocorrupção. Varia muito. Professor. Tá bom, obrigada. Aqui, no B. Na página 37, em paradoxologia. Paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitos as verdades captadas por poucos. Esse paradoxo tem uma série de verbetes nossos. Sim. O senhor... Cada um capta aquilo que consegue. Você tem uma ou duas antenas. Tem gente que tem 1000 antenas. Isso aí, então, vai captando mais coisas. O senhor acha... O Arlindai tem mais de meia dúzia de antenas, né? O senhor acha que um dia, se chegar a, de alguma forma, elaborar uma paratecnologia, onde seja possível a visualização da energia, de alguma forma isso poderia mudar ou melhorar? Vai mudar, mas ainda não resolve, não. O que resolve mesmo é a reforma íntima. Sim. É a reciclagem intraconsciencial. Isso aí vai ser mais um fenômeno. Sim. Mas não quer dizer nada. O problema é ver se a pessoa mudou cosmoeticamente por dentro. Por isso tem que falar a verdade. Sim. Sem verdade não adianta nada ter máquina, tecnologia, ciência, sem nada. Não adianta nada. Tem que falar. Aqui, ó. Nós temos que debater, discutir os assuntos. Não adianta nada. Verdade relativa de ponta. Não acreditar em nada. Vivenciar o processo por a gente mesmo, usando os músculos, a boa vontade, etc. Tal. Esse é o caminho. Porque, na realidade, eu entendo que é extremamente sério isso, mas será que, através de um impacto, a pessoa levando um impacto e percebendo que existe uma questão multidimensional, aquilo não, de uma certa forma, não faria com que ela levedasse... Eu encontrei uma série de gente aposentada, cheia de vida, pessoa de 3 cursos superiores, doutor nisso, doutor naquilo, teve na Sorbonne, no MIT, no Diaba 4, fim do mundo, até na Rússia. Eles viram para mim e falaram assim, olha, você tem muita razão na opção de coisa, mas eu não posso abrir mão da condição que eu cheguei. Então não adianta nada isso, bobagem. O processo é a vontade da pessoa. Tecnologia e ciência ajudam muito, mas não resolve. O que resolve é a reciclagem intraconsciencial. Para isso, você tem que expor a situação. É o que eu faço com a conscienciologia. Se o negócio fosse bom, eu estaria só fazendo pesquisa. Não sou bobo, eu ia ver o negócio mais sério. Mas não adianta. Eu mesmo já fiz coisa do passado que não resolveu tanto. Hitler resolvido mais. E aí, para a nossa reciclagem íntima não tem jeito, tem que passar pela autoexposição mesmo. Né? O problema é levantar o ânimo e ver o prioritário. E trabalhar para alcançar esse prioritário, que é a verdade relativa de ponta naquele momento evolutivo. E outra coisa,
foi o melhor dessa história toda. Não é nada disso que nós estamos falando. A melhor coisa é o seguinte, é que você pode chegar à serenologia e ser uma serenona antes da média do seu grupo evolutivo. Isso é que é a melhor coisa para uma pessoa pensar sobre o ego que ela tem. O ego, isso não é egão. Isso é uma iluminação da cabeça da pessoa que está vendo o prioritário. Então, estou aqui, ó. Cada um aqui pode ser serenão antes dos outros, da média que está por aí. Eu confio nisso, entendeu? A Dulce, né? O Alindário, a Rosa, né? Esse é o caminho. Então, isso é o desafio. Professor, aqui na página 38, perfilologia, o senhor colocou a isca humana lúcida na elencologia. Seria para o caso da assistência? Onde é que está aqui? Página 38, perfilologia, elencologia. Elencologia. O senhor colocou a isca humana lúcida. Aí, nesse caso, o senhor isca colocou humana lúcida. para assistência, seria para fazer assistência, então? Não, a isca humana lúcida é você, para você assistir a Consréu que vem logo na frente. Sim. E as consis heterodirigidas. Sim, é por isso que eu perguntei, eu não estava Você de entendendo se deixar aí seria a no consciência caso da humana assistência. lúcida. Essa é que precisa mais, não é isso? É o jeito. Para ajudar o pré-serenão vulgar, a pré-serenona vulgar, a gente deixou pelo menos uma aí para ajudar. É o processo da terapeuticologia. Tá certo. É o jeito. Tá bom, obrigada. Professor, Agora, na verdade, a religião atinge todo mundo, mesmo aquele que nunca foi religioso. Porque na família dele sempre vai ter gente. Se a família tem 17 elementos, tem até Consréu. professor, aqui. Ah. Em relação à religião, o professor acha que durante a evolução da consciência é necessário passar por um processo religioso? Não é necessário. A pessoa passa, devido aos processos do instinto que ela tem, o medo que ela tem, a genuflexão, a sujeição que ela faz em potências maiores do que ela. Por isso, mas não precisa. Agora, está difícil você achar alguém que não passou por isso. Esse é que é o negócio sério. Entende? Aqui, professor, aqui na página 37, na teoriologia, aqui a teoria das interprisões grupo-kármicas abarcando o endosso sociocultural das sandices religiosas. Esse abarcando significa que o endosso a essas sandices religiosas gera interprisão? É esse o sentido? A religião é uma das coisas que mais faz interprisão grupo-kármico. Observa. Sim, mas esse... Gente, observa só isso que eu estava falando. A gestante bomba. Você quer interprisão maior do que essa? Gestante bomba. Estourou lá um negócio. A barriga dela, o recém-nascido que estava lá para nascer lá, praticamente que não chegou, e mais 24 pessoas que morreram na hora. Que interprisão bacana é essa? Isso aí vai longe. Como é que fica? Aí vem aquela pessoa e fala assim, mas tem que diminuir a responsabilidade. Ela é ingênua, é inocente, é isso. E a vovozinha, vai bem? Professor. Nós temos que pensar isso tudo. Eu fiquei na dúvida um pouco nesse abarcando, porque... Mas é abarcando, sim. É a base. O que é que nós vamos fazer com isso? Né? A teoria das interprisões grupo-kármicas abarcando o endosso sociocultural da sandice religiosa. Mas abarcando, não, envolve tudo, ó. Pega tudo. Não é fácil. Tânia, pode ir. Professor, na página 37 é em numerologia. Eu vi que o senhor colocou numerologia, achou? É numerologia. O que você quer? Aqui, o senhor... Está tudo negativo. Sim. Começa pela idolatria. Eu sei que é nosográfico, mas não poderia colocar a numerologia assim, colocando remédios... Porque eu comecei com idolatria, eu não quis pôr outro. Então eu comecei com idolatria. Se vem com a idolatria, vamos agora, fazer dissecção da idolatria. Genuflexão, carolismo, beataria, santimônia,
flagício, superstições. Tem mais do que isso? Pois é, tudo nesse Chamar atenção para essa bobajada. Porque na tecnologia, por exemplo, está tudo positivo, quer dizer, dizendo Isso é para avaliar, né? Variar. Você não está vendo que ela lá estava perguntando por que eu coloquei isca humana lúcida? Tem que variar. Tem que dar um isca humana lúcida, então. Eu vi a questão dela. Nós estamos fazendo força aqui para ver se melhora. Não poderia fazer duas listagens de 7, uma positiva? Pode fazer aqui, pode fazer. Pode? Pode fazer até mais. Você sabe que já tem em numerologia com 3. Sim, 3. Você está fazendo. Às vezes uma sequência de 7, uma frase. Também. Faz parte. Faz parte, sim. Você tem liberdade democrática para colocar o que você achar, desde que tenha lógica. Eu vou tentar. Cuidado, porque senão vem um voto Minerva contra. É isso? É? Voto de Minerva? Voto Minerva da Rosa. Então tá, eu vou fazer. Tá. Em fatologia, terceira linha, de baixo para cima, poderia aprofundar o item a valorização ignorante da dor e do sofrimento como instrumento de dominação e manipulação das pessoas em causa. Nós já falamos aí, mais ou menos, acabamos de falar. Eu gostaria que o senhor comentasse, em fatologia nona linha, a melifluidade baratrosférica. É preciso eu mostrar meu estrionismo mais uma vez? O que é melifluo? Alguém quer fazer aí o que é melifluidade? A melifluidade é aquela pessoa que coloca água com açúcar e edulcora tudo para levar para o infantilismo, para envolver a sua plateia. Então, vai aquele bispo e fala, meus irmãos em Cristo. Isso é melifluidade. E a outra coisa da melifluidade é a hora que a pessoa coloca aquelas roupas todas e o Papa faz todo aquele símbolo de beijar a mão e o pé das pessoas, e lava e às vezes beija. Isso tudo também é melifluidade. Então, melifluidade é bom você ver o que quer dizer a palavra melífluo no dicionário. Agora, melifluidade baratrosférica é essa tapeação terrível. Cuidado com essas pessoas que falam mole. Viu? Não, falar mole. Não, a água com açúcar, violento. Essa água com açúcar, melosa, abre o olho. Isso é o caminho direto para a baratosfera. Né? É cheio de açúcar, mas açúcar candy, sabe? Demerara, viu? Açúcar de todo tipo, mascavo, açúcar refinado, açúcar cristal, tudo tá certo? Estou pensando em trocar minha filha de escola, pois a atual não está correspondendo às nossas expectativas. Ela tem 8 anos e surgiu algumas opções como o Colégio Marista São Francisco. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso, pois esse colégio tem a base da religião. Qual seria um colégio ideal para uma socin patológica, nessa socin patológica? O pior que tem é o religioso. Qualquer um outro deve ser melhor. Examina bem. Agora, o religioso é um problema. Foi devido ao Colégio Marista que foi feita a universidade lá em Uberaba, através do Mário, que ele jurou, eu vou fazer aqui um educandário para acabar com essa padraiada. E ele fez. Realmente, engoliu tudo. Demorou, né? Podemos interpretar os fenômenos de poder, as dicas, bênçãos, graças, cobertura angelical, as ditas, bênçãos, graças, cobertura angelical, como consequência do poder da vontade da consciência enredada pela fé? Sim. Isso poderia ser trabalho dos amparadores por algum objetivo futuro? Não. Que negócio é esse? Amparador não vai ajudar uma pessoa a estar fazendo cobertura angelical de alguém. Olha, nos 700 experimentos existe um experimento que eu mostro títulos de livros que a gente tem que evitar. Por ali a pessoa pode ver claramente as bobagens que tem na religião.
Tem uma série de dezenas de títulos de livros que tem lá na holoteca, esses livros todos, que a gente não recomenda a pessoa perder muito tempo com eles. Aquilo é para ver que essas bobagens existem. Está lá, é só olhar. Está no 700 experimentos. O que você quer? Eu fui comprar livro de história para os meus netinhos, né? Tive maior dificuldade, professor Valdo. Tem vários livros, assim, que a história até são boazinhas. Se você não lê direitinho, lá por dentro, está falando de Deus, está ensinando está falando de religião. Pois é, mas o processo todo é o seguinte. Tá terrível, o Estado laico só existe no papel. Na prática não tem nada. A gente tem que ter um maior cuidado para ler agora os livrinhos de histórias. Assim. Não pode ser só a primeira folhinha, nem pelo título. É preciso de abrir o olho. É. Minha cunhada dá a entender que fez um trabalho na Umbanda, cujo trabalho é muito parecido com o Candomblé, para me separar do meu marido. Isso é possível? Esse tipo de trabalho existe, funciona, ou depende de nossa crença nele para funcionar? Depende de você admitir isso. Se você deixar, você entra no bagulho. Abre o olho. Tudo é assédio. Se a pessoa ceder ao assédio, o assédio funciona. Se ela dá o contra, não funciona. Porque tudo é o problema da vontade, a intenção da pessoa. Gostaria que o senhor falasse sobre o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Ixi, eu sou contra o processo do Santo Daime de tudo quanto é jeito. Já escrevi isso há muito tempo, está nos meus livros aí, porque ali tem escopolamina, faz mal. Sou contra o governo que permite uma coisa dessa. Eles permitem isso aí para colocar o povo doido, principalmente criança. Eles às vezes estão dando o Santo Daime para criança, o jagube. Então isso aí é um problema lá. Mais tarde afeta a criança que está com cérebro em desenvolvimento, aquilo ali anula tudo, os processos de neurotransmissores, cria problema na expansão do cérebro, os neurônios vão para o buraco. Cria um problemão, por causa da escopolamina que tem ali naqueles vegetais. De modo que eu sou contra, me inclua fora dessa. Eu tive um tio que foi bispo de Cachoeiro de Itapemirim, e tenho muitos dos pertences dele aqui. Posso ficar sossegada quanto a esses objetos, ou podem se tratar de bagulhos energéticos? O que a gente vai falar num caso desse? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, vai estudar o que a gente chama de bagulhice energética. Aí você tira suas conclusões, eu acho melhor, né, do que eu estar falando uma coisa, porque foi um tio, muito querido, etc. Tal. O que o senhor tem a dizer sobre médiuns que dizem para a gente que caso a gente não desenvolva a mediunidade, sofreremos constantes obsessões? Olha, essas coisas todas existem mesmo, o negócio é bravo. Agora, o problema é você estudar o assunto. Meu ex-marido quer me puxar para o kardecismo, porque diz que só fazendo a caridade vou curar meus problemas atuais. O que o senhor diz sobre isso? Não, caridade é uma coisa que mostra que você é superior ao assistido. Nós chamamos um processo mais avançado que é interassistencialidade. Você ajuda a pessoa e ao mesmo tempo você está sendo ajudado. Isso é outra coisa. Pensa nisso, vamos estudar. Agora, sem interassistencialidade, realmente a pessoa não evolui. Agora, nada de religião, esquece isso. Diante da sua experiência, na condição de consciência, o senhor já encontrou alguma consciência que tenha tido o título de santo? Já vi gente santo, tem uma até que me ajuda muito aqui, que ela foi santificada, é muito forte, e já vi também santo santificado lá pelas coisas do Oriente. Tudo isso eu já vi. Se sim, quais as repercussões para o processo evolutivo, para a consciência em relação à adoração que ela recebe? Não, a adoração fica para lá, o problema é que ela está ajudando os outros, ela faz muita assistência. A qual grupo extrafísico ela se torna participante? Daquele que ela tem mais afinidade. Você devia o que é. Tem uma porção desses santos que ainda estão envolvidos com a Igreja Católica, o outro está envolvido com os processos de orientalismo, aquela coisa toda. Isso aí depende. Agora, ó, entre essas santas, se vocês querem saber, eu já falei aqui, vocês sabem quem é que eu estou falando. Ela que foi a Filipine,
a tal que mexia com o processo de educação. Ela foi transformada em santo. O outro que estão falando que vai ser santo, que é meu amigo, é o Chico Vitor. Tem mais, eu conheço mais alguns outros. Outra coisa, tem cara que é mais falado ainda, já foi, que é amparador e até papa, que tem por aqui, está ajudando gente aí. Nesse domingo vi uma cena, estava descendo uma escada onde passo por um local onde há rituais de Umbanda. A porta estava aberta e uma pessoa toda de branco gritava muito. Depois percebi que havia uma pessoa mais embaixo da escada também gritando muito. E eu tive que passar por esses dois, um gritando, seu bruxo, em nome de Jesus, você não irá me afetar. E o outro aos xingos, falando palavrões que nem posso escrever aqui. Já frequentei casa espírita, igreja evangélica, católica, centro bandista. Desisti de procurar uma religião, pois não me encaixa em nenhuma. Muito bem, você está evoluindo. Agora, ó, que tal você ajudar os outros? Que tal você escrever essas besteiras todas aí para liquidar com isso? Você vai esclarecer os outros. É um tipo de ajuda, de assistência. Professor, essa semana, não sei se o senhor viu, saiu o Prêmio Nobel de Medicina, né? Que saiu para o pioneiro da fecundação in vitro. E aí o Vaticano foi contra, e chama atenção o nome do sujeito lá do Vaticano, que é o Monsenhor Carrasco de Paula. Quer dizer, além de Carrasco, ele mete o pau. É o Carrasco da Paula, né? Eita, vida dura, hein? E aí eu queria que o senhor fizesse uma relação disso com a roda dos enjeitados, a roda dos expostos, né? E com essas mulheres que têm dificuldade de fecundação, enfim. Explica você está entendendo tudo aí, eu estou vendo que você está doutor no assunto. Eu não preciso de entrar nessa. Não, eu quero saber. Não me inclua nessa, você pode ir para frente. Pode desancar, que eu estou aí para ouvir. Não, é que eu queria saber sobre a roda dos expostos, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem todo esse problema da religião, ela ainda tem Nós estamos passando por ela aqui no CEEC, por incrível que pareça. Vocês sabem, né? Nós estamos passando por isso. Eles não estão pondo recém-nascido aí na porta, não, mas estão pondo cachorro, gato, tudo aí. Todo dia tem. O último que apareceu agora foi esse pretinho aí. A turma está lá trabalhando. Ontem parece que foi feita a cirurgia no olho do cachorrinho. Ele chegou todo mordido, todo alterado. Exatamente. Então, isso é a roda dos expostos subhumanos que nós estamos recebendo aqui. Na origem ela é negativa, né? Mas não, é uma saída, é uma saída que houve, menos pior. Não é ideal, mas ela ajuda até um certo ponto. Não é ideal. Você está entendendo? Agora veja, nós estamos sendo outra coisa. As pessoas eram assim no tapa. Elas estavam ajudando, o convento acabava tendo que ajudar mesmo, de outro jeito, igual a gente aqui. Você vai expulsar o cachorro que colocaram aí? Não dá, né? Vamos atender. Eu fico pensando que a igreja, ao mesmo tempo que ela estimula que a mulher tenha filhos, enfim, ela não faz... Ela é toda contraditória. Ela não quer que a mulher não precisa ficar com filho. Se você for olhar na história, pode passar adiante. É o tolicionário, é muita tolice, muita bobajada. É tolice de tudo quanto é jeito. E a papisa, Joana? Vocês querem ver no último? Agora? É aqui isso aqui é o cartaz do filme alemão sobre a papisa Joana. Eu estou lá com... Você sabe que teve uma mulher que era papisa, né? Era papa. E fazia as coisas como se fosse papa. É essa aqui, ó. A papisa. Esse aqui é um filme alemão. Eine Constantin Film Production. Song Forstmann. É o cara. Johanna Fokalek e John Goodman. Engraçado, ó. Goodman quer dizer que o cara aí tem judeu no meio disso. O outro, Dave Verhan, também deve ser judeu, ó, pelo jeitão. Quer dizer, esse filme deve ser bom. Foi judeu que fez para mostrar para a Pisa e Joana. Deve ser interessante. Eu estou com ele lá, eu vou ver essa semana. Me deram aí uma filme em alemão. Vamos ver como é que é. Papisa Joana. Dizem que foi a única que existe, a única papisa que existiu. Eu não sei, né?
Nunca se sabe. No meio dessa pedofilia toda que tem na igreja, a gente nunca sabe. Tudo escondido. Dizem que é só essa. Eu não ponho a mão nessa cumbuca. Oi, para ver o gênero dos candidatos, não, né? Ver como é que é o gênero. O gênero quer dizer ver a genitália do Papa. Se tinha alguma coisa de pendurada ou não. Se não tinha, o cara era arriscado. Agora, por baixo, foi feito o teste. Parece que até hoje ele não faz isso. Agora eu vejo, precisava de fazer mesmo, né? Então vocês veem que esse negócio da pedofilia é pequeno hoje. Eles evoluíram. Né? Uma questão dessa aí de... Né? Gente, se a Papisa entrou lá, era uma verdadeira prostituta, não era? Fazendo o papel de homem dentro de um negócio que não é dela. Como é que é isso? Isso é prostituição. Até um certo ponto, pensa bem. Como é que fica? Vocês viram a imponência dela? É isso aí. O filme, vamos ver se o filme é firme. Nossa, DVD. Agora, professor Valdo, do ponto de vista assim, da evoluciologia, eu tenho dificuldade de imaginar uma sociedade, uma comunidade, se não bem evoluída, que não tenha esse processo da interrogação, que culmina numa religião. Não, a religião ela é dispensável, não, é descartada por tempo. Agora, claro. A interrogação, então, sim. A interrogação é a investigação. Você pesquisa, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com religião. Não, eu sei que em tese não tem nada a ver. Eu estou falando assim, em termos práticos, se a gente pegar assim, a abordagem desse planeta, né? Certo. E daí? Não, e daí que as sociedades em geral, por conta dessas dúvidas... Não, mas não teria, mas teve, né? E tem. Não tem. Não, mas tem algum por exemplo... Tem, a religião faz 44 anos, estou dando banana para isso. Não, mas o senhor Valdo Vieira... Meu processo de interrogação continua. Por exemplo, eu não sei nada sobre consciência livre, eu quero saber. Não, mas a minha pergunta... Isso não tem nada a ver com religião. Tá, ok, mas a minha pergunta é a seguinte. O senhor tem conhecimento de como que isso se constitui? Porque, na minha opinião, esse negócio começa com a falta de multividência multidimensional, com a falta de... Não é assim, não. Não é essa coisa da dúvida, da pergunta. Que davam muito mais valor para sexo do que para religião. Pensa nisso. E sexo é uma das coisas que eu estou falando, mas tem outras, vamos dizer, paixões do homem. Tá bom, mas assim, no geral... Não é assim, não. Mas, professor Valdo, se a gente compilar todas as... ou a maioria... Por aí. Tá, mas se a gente compilar a maioria das sociedades planetárias, culminou num monte de religião. Foi isso que mas a base de tudo é isso, por causa do ser maior. Então, mas é o chefe, é o líder. Eles têm que procurar uma coisa. Como está cheio de estrela, a estrela começou a ser alguma coisa grande. É maior, está sempre ali, está de olho. E a estrela ilumina. A lua, o sol, isso aí é um problemão. Se você for olhar, o pai e a mãe das religiões, de modo geral, é a astronomia. Por isso que criaram a astrologia. Não, isso que eu queria saber, da sua opinião, o que é que embasa mais o aparecimento das religiões? O problema da pessoa insuficiente perante si mesma, ela quer apelar para um poder maior. Isso é que é o processo da religião. Outra coisa, você vai entender isso com aqueles índios do Oceano Pacífico, lá daquelas ilhas perdidas no fim do mundo, e na Segunda Guerra passavam os aviões. Então eles viam que aquilo eram os deuses. Aí eles começaram a imitar e fazer o avião de árvore, galho, aquela coisa toda, e vão lá e... Tem negócio da garrafa de Coca-Cola, né? Pois que caiu a garrafa de Coca-Cola, impressionante isso aí. Agora, hoje, na Índia, a vaca entra dentro de uma grande boutique e ninguém pode chegar nem perto.
ela suja tudo lá dentro, fica por isso mesmo, vão lá, limpam, etc. Quando é que a senhora quer sair? É que é. Entende? Uma pessoa, às vezes, até bem arrumadinha, entra lá e manda embora, a vaca não. Isso é a vida. Continuando um pouco essa pergunta da Dulce, assim, aquilo que o senhor sempre explica, a pessoa tem lá, sai do animal, né, tem um instinto, né, de submissão assim, ao mais poderoso. Quando chega na humanização, ele vai buscar isso aqui, essa coisa aí que chega na religião, né, que é colocar uma coisa maior. Agora, é bom eu lembrar aquela história lá de Minas Gerais, que o povo tudo falava isso desde a minha infância. Que é a turma de Goiás com Minas Gerais e tal. Esse povo todo, eu tive muito contato na minha infância. Então eles achavam que a Nossa Senhora da Aparecida era nada mais, nada menos do que um espantalho que foi achado na correnteza do rio. Deu uma chuva muito grande, levou o espantalho lá fora, e eles acharam que aquilo seria o ideal. E se transformou na Nossa Senhora da Aparecida. Essa que tem aquelas coisas lá, daquilo é espantalho que foi feito. Agora, na minha infância, eles mostravam onde foi, como é que foi, o rio que foi. E a Igreja Católica fechou tudo com isso. Criou logo uma lenda, a saga da história, o folclore. E virou a santa padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida. É uma igreja enorme, né? Pois é, não. A igreja é faraônica. É grandona. Nem é um comércio bem grande também. E outra coisa, muito dinheiro. Mas aí eu queria fazer dá uma pergunta. Muita gaita aquilo para a igreja. É assim, ó, tem essa coisa do instinto, né? Mas eu tinha falado agora do sexual. Então, assim, se olhar os animais, tem a coisa da submissão, mas tem a coisa do instinto sexual que é muito forte. E a igreja hoje, que veio por esse instinto, ela comanda aí até a coisa da sexualidade. Então, assim, a gente pode admitir que o problema da igreja, o processo todo, é a burrice, a ignorância, é a estultice, é a obtusidade. Veja bem, eles vão contra a biologia humana. É uma besteira. Então, para ir contra a biologia humana, eles têm que tapear as consequências negativas disso. Na hora que coloca os homens a ter celibato, a seguir o celibato, a se escravizar o celibato, isso é uma loucura, não adianta querer ir contra sexo. Também acho. Mas não tem jeito, o povo não vai fazer isso. Aqui, ó, só você está fazendo reza dia e noite, isso não segura o problema sexual da pessoa. Pois é, mas a minha pergunta é assim, o sucesso da religião, hoje em dia, assim, na unidade, na humanização, né, do princípio consciencial, isso de alguma maneira demonstra que o instinto de submissão é mais forte até do que o instinto sexual? O instinto de submissão é mais forte para as pessoas doentes. Não, para os doentes. Para uma pessoa mais ou menos equilibrada, mesmo que seja vulgar, mas que não tenha tanta doença, não é. Não, de modo algum. Agora, uma pessoa submissa, que fica mole, entrega as baratas, ela acabou, é tíbia. Ela, então, qualquer coisa você dá, você sopra, ela cai. Mas isso, eu estou falando... A religião entra para esse povo. É essa turma que vai lá. Eu, por exemplo, entrei na religião devido aos processos de fenômeno que eu queria estudar. Me colocaram lá, desde pequeno, no catecismo. Aulas de moral cristã, que chamava catecismo espírita. Eu aprendi a opção de coisa, mas veja, logo vi as bobagens também. Pois é, isso agora, com o parapsiquismo, não adianta. O parapsiquismo joga você para outra dimensão. Você vai lá e vê as coisas. Saía do corpo, eu menino, 6, 7 anos, comecei a ver o Chico Vitor lá. O padre, beiçudo, com aquele barrigão enorme e com a batina preta. Aparecia, ajudando as crianças, aquele negócio todo. Eu via aquilo tudo de fora, como é que era. Eu comecei a entender o negócio na prática do espiritismo antes de ler os livros espíritas de Allan Kardec, essa coisa toda. Então, isso mudou tudo. A salvaguarda da gente para a próxima vida, então, é o parapsiquismo mesmo. Porque, por exemplo, essa vida eu fiz... Vamos dizer, a salvaguarda sua para a evolução ideal é o parapsiquismo consciente e interassistencial.
quando você decidir a fazer isso. Isso independe de tudo quanto é religião, linha de conhecimento, da conscienciologia, independe de tudo, é você. Eu sei, mas, por exemplo, para essa vida agora, eu me preparei com o curso intermissivo, mas eu fui anjinho de Andor, entendeu? Então, tá certo. Eu queria saber... Sei, mas isso aí é devido ao processo da sua criação, a mesologia, a influência da família nuclear. O que você quer? Isso coloca no exemplo... Outra coisa, é muito esquisita você ser assim, porque você devia editar com o Alcorão. Pois é, mas eu fui. Para que é? Que negócio está errado. Você está 2 vezes errada. Está deslocada no tempo e no espaço. Deixa eu ver como é que funciona a coisa. Eu estava querendo saber se era... Você vê como é que as suas dívidas são, assim, multifacetadas. Assim, eu estava assim, se eu tinha respondido que era instinto, né, a questão da infância. Aí tem na exemplologia, tem uma questão da insegurança, da insegurança pois é, a infantil. Insegurança. E eu tinha pensado do restringimento físico, que dificulta um pouco a recuperação de cônjuge. Mas assim, cada caso é um caso, então você tem que estudar cada caso, isso. Em paradoxologia, solicito que o senhor explique sobre a frase. O paradoxo encontrar disponível para muitas verdades captadas por pouco. Quem é que quer explicar isso aqui? Que eu já expliquei isso 500 vezes. Quem é que quer? Você quer explicar? Professor, eu lhe perguntei antes, o senhor estava mencionando justamente a dificuldade de captar as ideias mais avançadas, as ideias de ponta, que elas estão aí disponíveis e a gente precisa trabalhar e ter mais do que uma antena, né? O ideal era ter mais do que uma ou 2 ou até mais. O senhor mencionou o exemplo do Arlindo, que ele tinha várias antenas. Explica aí esse negócio aí. Bom, segundo o que eu pude perceber, é que toda essa nossa verdade relativa de ponta, a questão do parapsiquismo e da multidimensionalidade, a gente tem padrões de percepção, até onde se pode perceber, até onde o nosso parapsiquismo pode alcançar, ou até onde o nosso trabalho é desenvolvido, a gente consegue ter afinidade em maior ou menor grau com as ideias. E aí a nossa salvaguarda, aquilo que a Rosa estava falando, a questão do curso intermissivo faz toda a diferença na percepção dessas ideias, até para entender isso que a gente está trabalhando hoje. O problema é o seguinte, a pessoa melhora quando ela vê a prioridade das coisas. Se ela procurar a prioridade sem paixão, ela caminha mais depressa, vai entender essas coisas mais rápido. Poderia explicar o item da ciclologia, o ciclo da interprisão grupo kármico dos religiosos profissionais. O problema é o seguinte, os religiosos profissionais, eles entram numa interprisão e pouco a pouco eles vão deixando aquilo. Agora, quase sempre isso demora um bocado. Há um ciclo, o início, o meio e o fim do trabalho que a pessoa faz. Dependendo daquilo que ela fez, ela sai disso mais depressa. Se ela ajudou muita gente de uma maneira mais mega fraterna, universalista, interassistencial, ela deixa isso mais rápido. Como trabalhar a energia para chegar ao EV? Estou tentando circular as energias para chegar ao EV. Você poderia dar algum exemplo de ações para melhorar isso? É você trabalhar com EV. Faça 20 EVs por dia, e daqui a pouco você começa a dominar. Agora, anota no papel as suas sensações, tudo que você tem, ponto de vista de vivência com as energias. Isso também ajuda a desenvolver o EV. Agora, qualquer coisa, torna a ler como é que é o EV. Veja as 40 manobras de energia, isso pode ajudar também muito. Fazer o curso ajuda muito. Quando é que vai ter o curso? O curso vai ser agora na última semana de dezembro, são 4 dias. Então, a pessoa que estiver interessada... São 10 manobras por dia. Então, ela pode ligar, entrar em contato aqui com o CAEC, a Associação Internacional, né? Que o telefone é 45 35 25 2652, ou ela pode entrar também no site www.caec.org. Quem é que está aí com o microfone agora? Tem mais alguém? Pode falar. Esses fenômenos são atribuídos a santos da igreja e tal. Até que ponto o fenômeno é
é verdadeiro ou cria o folclore em cima? Porque tem uns que são bem fortes. Vai lá, examina, tem muita besteira, né? Que tem uns dá o que são... desconto, vê o que é. Tem... Um ou outro, às vezes, pode ter, porque tem assédio e assediadores e guia assédio por todo lado. Tudo isso pode criar fenômeno. Porque tem relatos pode se encadear um assédio fenômeno. Tem relatos de libertação, de bilocação, pois é, de vários... Há muita bobagem. Mas há ambientes positivos, às vezes bons, uma coisa ou outra, às vezes tem. Depende. Parece que todo mundo já está vacinado com respeito à religião. Mas o jogo da religião ninguém está querendo entrar. É isso? Vocês vão jogar o quê? Futebol? Tênis? Tênis, é isso? Professor Pode Rosa, falar, Rosa. Página 37, efeitologia. Os efeitos dos velhos truques demagógicos e macetes teatrais do emocionalizante. A mediunidade, os processos do... Por exemplo, aí agora tem um padre que é especialista nisso, né? Aquele padre que tem disco, tem uma opção de coisa, livro, é isso? É o padre Marcelo, mas não é o nosso, não. O nosso padre aqui é outra coisa, ex-padre, ele não é mais padre. Estou falando aquele padre Marcelo. Eu quero colocar uma experiência, professor. Nossa, era freio, não é padre. Dentro do espiritismo também tem essa situação. Pois é. Eu passei por uma situação... Foi feita uma força danada para transformar o Chico Xavier em santo também. Vou abrir o meu Labicon, né? Eu havia sido recém-formada com fitoterapia, homeopatia, trabalhando com plantas medicinais. E fazia um trabalho baseado no que na minha parte técnica, né, que eu fazia. Então, uma vez eu cheguei no centro e estava assim, era um dia de festa, festivo, tinha o presidente que ia falar em uma mesa toda de branco, com renda e coisas mais, e o rapaz que estava arrumando falou assim, olha, Rosa, não sai, que essa mesa está sendo preparada para você. Eu disse, para mim, para quê? Não, porque você vai sentar aí na frente e você vai redigir receituário para as pessoas que forem chegando dentro da... Não, de jeito nenhum, não vou me submeter a isso de jeito nenhum. E saí e nunca mais voltei. Foi um dos motivos que eu também deixei o espiritismo. Quer dizer, na verdade, eu fingi que estava recebendo um santo lá que fazia prescrição de essas coisas todas existem, às vezes são receituário. positivas. Tem a parte positiva, tem a parte negativa, isso aí varia. Mas eu não tinha santo nenhum, era eu que... É você mesmo, então dá forçando a barra. Pois Você eu não não é ia comigo. Você se incluiu fora disso, tá certo? Não vou, isso seria uma corrupção que eu iria prestar um papel. Então eu achei que isso seria uma questão teatral, né? Mas é que o fato da psicofonia, ele existe. A psicografia existe. Tem os reais. Os autênticos. Mas não era o meu caso. Eu não ia você fingir seria central, você seria fajuta. Pois é. Seria uma farsa. Seria uma mistificação. Aí eu pergunto, quantos casos não existem dessa forma? Às vezes tem. Não é? Então, atualmente, o que a gente vê de psicografia por aí não está no gibi. O negócio é sério. A psicografia virou uma indústria. Obrigado, professor. Pode falar. No caso das religiões, a gente nota aí há 2000 anos aí, essas religiões atuais se fortaleceram, né, e se difundiram. No tempo que o transporte era a cavalo, era barco de remo, e não tinha o meio de comunicação eficiente. E passou 2000 anos hoje, com toda a comunicação que nós temos, o meio de transportes, e a gente não vê hoje, se liga uma TV a cabo, por exemplo, tem 100 canais, não tem nenhum que debate a questão religiosa, né? Você vê a questão política aqui no Brasil, todos fogem do tema, né? Tema polêmico aí, tem a questão da Marina agora também, com 20% dos votos, tem religião no meio. Tem gente que tem, tá? De vez em quando tem debate de religião, sim. Uma coisa ou outra sai. É tanto que eu falei aqui, o jogo da religião está sendo escancarado, público e explicitamente, de modo nu e cru, no terceiro milênio, por meio das supercomunicações e recursos infiltrativos
da internet. Por exemplo, eu vi o processo de pedofilia desde a minha infância com a padraiada lá em Minas Gerais. E só agora que está vindo a público. Então já está havendo discussão de religião. Mas é muito pouco ainda, né? Com todos os meios de comunicação. Não, é muito pouco, mas veja, já tem alguma coisa. Você tem que lembrar que a religião judaica tem 5 milênios. Sim. O catolicismo tem mais ou menos uns 1.700 anos, não são 2.000 anos. Sim. São 1.700. Isso tudo também a gente tem que ver. Então, mas veja o caso político no Brasil. Os 20% dos votos da Marina, tem uma questão aí dos evangélicos aí que votaram. Isso aí é muito importante devido ao aborto. E vai ser... Agora, teve cara também que falou dela, que ela está no muro, que ela não falou direito sobre aborto. Mas os radicais... Não serve, não estou nessa. O cara falou, saiu nas revistas aí no fim de semana. Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas coisas precisam ser debatidas. O negócio todo é esse. Por exemplo, você não vê esses candidatos falar nada sobre o Estado laico. Ninguém fala nisso. No entanto, você vai no Supremo Tribunal Federal, tem lá o Jesus crucificado num crucifixo em cima da cabeça do cara lá que dirige. Tudo errado. O Estado tem que ser laico, não tem nada a ver com religião. Que negócio é esse? E esse da fala que isso aqui é democracia. Democracia é vovozinho. Né? Professor Valdo. É o quê? Ela falou que é católica. Professor. Está apelando. Eles apelam para ser eleitos. O negócio todo é esse, uma apelação danada. Professor, sim. Pegando essa ideia do Estado laico, no preâmbulo da Constituição, a última, né? Está lá no preâmbulo, quer dizer, a coisa mais básica. Essa é a Constituição em nome de Deus. Então, a partir disso, tudo pode acontecer. E isso foi uma discussão muito séria. Agora, ó, se a gente começar a analisar... Você sabe que o Brasil ainda está bom, né? A Argentina é pior, né? Não sei. A Espanha é pior. Tem a igreja primeiro. Pois é, professor, mas sabe o que está acontecendo? Quietinho, caladinho. Tem os evangélicos, eles estão elegendo senadores, garotinho, com a ficha suja. Foi o senador com o maior número de votos. Ele é um representante. Aqui no Paraná nós temos um deputado estadual que ele já está na 4ª legislatura. Ele é o candidato dessa religião. O Edir Macedo escreveu um livro, eu consegui esse livro, eu tenho esse livro, que é A Procura do Poder. Quer dizer, isso é um ensinamento, isso é uma coisa que está acontecendo. O caso da Marina, 20% para presidente. Agora ela é um troféu assim, importante para os outros 2 no segundo turno. E isso quietinho, caladinho, se a gente fizer um estudo... Você acha que a Marina vai ficar no muro? Ela não vai pender nem para um lado nem para o outro, vai deixar o Partido Verde tomar providência? Eu estou desconfiando, mas eu posso estar equivocado. Agora, ela vai deixar livre. Ela é muito fanática em certas coisas. Sim. Então, eu acho que ela vai deixar solto. É impossível que ela vai deixar solto, vai ficar no meio. Porque se ela agora, ficar... o ideal seria ela entrar como vice do Serra. O senhor conhece a história dele? O garoto é novo, só foi ele pegou a ficha limpa, deu uma sorte. Se o Serra ganhar, ele vai ser o vice. Não, mas ele vai poder fazer alguma coisa. Esse índio dá lugar para a Índia. Que Índia? Isso é que seria o ideal. A Índia é a Marina. Mas isso é que seria ideal para o Brasil. Aí ele seria eleito com uma boa. Fácil. Mas, de um modo geral, o vice-presidente não... Não é isso. Estou falando para puxar os votos. Ele tem um... Não, ela. Eu sei. Coloca a Marina no lugar ela não é mais candidata, agora só tem o nome dos dois. O problema todo é esse. Se colocasse, melhoraria tudo. Não souber articular aí as tratativas políticas. Faltou aí mais inteligência na história. Tá com quem? E prioridade. Não é isso? Sim. Aqui no UOL, aí diz assim, Marina descarta decisão única e prevê PV dividido. O que é? Marina descarta decisão única. Sim. E prevê
PV, Partido Verde, dividido. Ah, é? Então, isso é no dia de hoje, vamos ver amanhã. Né? Ainda tem mais coisa aí para a gente ver. E são 10 dias que tem para resolver, não é isso? 10 dias. Então ainda demora, isso é só para começar. Vamos ver quem é que dá mais. Quem dá mais? É o leilão. Eles estão na fase do leilão. A fase do leilão político. É isso. Vamos ver o que é que dá. Enfim, é a vida, né? Agora, ó, Partido Verde, já começa por aí. Quer dizer, não, nem amadureceu, demora. Mas fala. Ok. Eu sempre achei o Papa um dinossauro medieval intolerante. E também eu posso colocar na minha casa aquele que está lá. Sim, porque eu tenho uma descrença absoluta, total, nas religiões. E vejo também na situação de eleições, por exemplo, se um candidato se declarasse ateu, teria algum voto? É que eu não entendi a pergunta. Se um candidato se declara ateu, O que tem? ele teria alguma chance? Teria sim, porque hoje tem muita gente que é ateia e à toa. Eles iam votar no cara. Para ser diferente. O Tiririca não ganhou aí mais de 1 milhão de votos? O Cacareco não foi eleito há algum tempo atrás? Se colocar um poste lá, acabou, a pessoa vai. É o jogo da política. Aqui nós estamos falando do jogo da religião. Existe o jogo da política. Anular aí esses votos, quer dizer, a eleição dele, né? Porque ele é uma declaração falsa, né, que era alfabetizado. Pois é, agora é preciso, por que não fizeram isso antes dele entrar? É porque eles queriam eleger deputado, às vezes, de ficha suja no meio. Os mensaleiros, etc., eles queriam colocar no meio. Então, faz o cara, puxa voto. Coloca lá o candidato, puxa voto. Quer dizer, é a política boboca do Brasil. É dos cacarecos da vida. O brasileiro tem mudado, tem melhorado. O Brasil tem melhorado muito. Agora, tudo é assim lento, né? O negócio é devagar, quase parando. O negócio não é fácil, mas nós estamos evoluindo. Agora nós temos aí o Manteiga, está fazendo força. Para ver se segura o dólar, está difícil, colocou lá um dinheirão, não adiantou nada, o dólar nem tchau, nem piscou, continuou tudo do mesmo jeito. Então ele falou, não, isso demora, é igual antibiótico, espera um pouco. Ele pode ter razão, mas isso mesmo. O Tiririca, ele pertence ao PRONA, que é um partido de aluguel, né? É o partido que queria a bomba atômica. Viva a bomba. PRONA, do Enéas. Meu nome é Enéas. É isso. É aquilo. Valdo, essa questão da religião também, aqui hoje não foi falado, essa geração bélica das religiões. O caso, por exemplo, do judaísmo, hoje com o islamismo. O islamismo, na verdade, também é uma corrente que nasceu veio lá do próprio judaísmo. E hoje em dia eles brigam, são donos da verdade, cada um com Deus, dono da verdade, e gerando toda essa guerra, né? E outras coisas mais de guerra que já vem da religião católica e de outros mais. Essa ênfase que a religião provoca. Faz parte do serviço, né? Hoje a situação é essa. Agora, de qualquer maneira, gente, devido ao processo da internet, já há uma abertura maior, uma abertiz maior da consciência. Com todas as bobagens da internet, a gente tem que bater palma. Hoje já tem a praia, que é democrática, tem a internet, que é mais ou menos democrática. Já tem uma série de condições dessas. A gente já pode fazer isso aqui, nós estamos trabalhando faz 8 anos com o tertuliário. Estamos vivos, quer dizer, isso pode ser.
Não era assim antes. Então a gente tem que ver que as religiões estão perdendo espaço. Muitos, assim, pensadores, políticos mais sérios de análise, têm falado que esse enfraquecimento da religião, mas ela parece que ainda é lento. Ele não... Tem gente que falou... A religião, daqui a alguns séculos você vai olhar, está tudo do mesmo jeito, mas não mudou nada. Isso aí vai longe. Porque o tradicionalismo pega na... Primeira coisa, precisa de melhorar a educação. A religião combate a educação. O governo combate a educação. Por quê? Por causa da demagogia. Se a religião fazer todo mundo educado, não vai haver mais religião. Se o governo começar a instruir todo mundo, eles acabam com a poluição da corrupção. Então como é que fica? Eles não querem, eles querem seguir com a corrupção. Então o problema é a educação. A hora que o Lula tira o ministro da educação por telefone, sendo que o cara era amigão dele, sem educação nenhuma. Valdir, essa média que os políticos, para se elegerem, para se manterem, fazem com as religiões, com a religião. O Fernando Henrique, mesmo quando... todo mundo sabe que ele é ateu, mas quando ele falou que era ateu, parece que até perdeu por causa disso e também ficou negando. Mas aí ele voltou atrás, né? Falou uma opção de coisa, falou que tinha um pé na senzala, milhões de coisas. Depois vendeu tudo que o Brasil tinha. Vendeu tudo. Ninguém sabe para onde foi. É a vida. Uma curiosidade que eu tenho, você de vez em quando fala que teve gente aí, PhD, pessoal importante da eletronáutica, que admitia as ideias, a Conscienciologia, mas não larga por causa das coisas dele. Já teve alguém da religião que admitiu para você isso também? Eu tirei padre da batina quantas vezes, o negócio todo desde menino. Mas que não abriu mão da religião? Admitiu? Não, deixou a batina, caiu fora disso, foi embora. Professor da faculdade de filosofia, de psicologia, o cara é um grande psicólogo, tudo, cheio de coisa. Eu tinha 16 anos. Mas eu digo, ele falou, ele admitia, mas ele ficava... Ele falou que admitia, a gente mostrou para ele a existência dos espíritos. O cara reconheceu as coisas todas, deixou tudo, deixou isso tudo uma besteira. Mas eu digo que não tenha deixado, algum que não tenha deixado. Entendeu? Ele admitiu no pé do ouvido, mas tem gente de tudo quanto é tipo. Agora o que eu estou falando para você é o seguinte, tem gente que muda de uma hora para outra, é aquilo que eu falo. Falou em consciência, não põe a mão na cumbuca, tudo é possível. Pessoas mudam de uma hora para outra também, tudo é possível. Como é que é? Trabalhou com aquele grupo de padres? Pois é, os padres queriam deixar a batina, mas vocês não podem sair. O cara tinha 83 anos, está custando se arrastar para andar. Que não você sair. Não pode deixar. Você não vai mudar a vida agora que você não consegue. Mudar o negócio depois de 60 anos de sacerdócio, ele não tinha ambiente. O cara não tinha mais parente, a maioria já tinha morrido. O cara vai deixar a batina? Eu, menino, ia sustentar aquilo, eu não dava para fazer nada com o cara, como é que ia? Agora o outro não, ele era mais moço, ele tinha uns 42 anos só, foi embora para Paris e deixou a batina, saiu da igreja, tudo isso. Agora os outros que estavam lá nas sessões comigo, continuaram, porque é tudo velhinho. Agora, continuaram estudando, começaram a estudar os livros, as coisas todas, o processo extrafísico, o problema de parapsiquismo, porque essa turma de dominicanos são os que estudam mais na igreja, estudam muito. São esses que quiseram ver. Quando eu comecei a fazer as sessões, que eu já sabia mexer com isso, né? Comecei muito cedo, o negócio deu resultado. E algum deles, lá tinha um deles que era muito bom médico, desenvolveu na hora comigo. Aquilo lá ajudou demais. Porque começou a aparecer os parentes dos caras, tudo lá. Mas enquanto era um show danado naquela reunião, tinha que levar uma toalha de banho, para o povo enxugar, porque senão não dava. Era um choro, não era fácil. E o cara via, né, depois de 60 anos de sacerdote, que ele não podia deixar aquilo, muita bobagem que tinha que mudar. Aí eu falava com ele, tem a reencarnação, pensa nisso, na próxima vida você muda isso tudo.
Você já começou, a base é por aí. O que você queria? Eu queria saber assim, ó, no trabalho de reurbanização, o que deu mais trabalho para organizar? Foi essa invasão aí da religião? Ou foi aquela época do movimento comunista, que tinha muita guerra, que foi avançando? O que você está falando? No trabalho de reurbanização. O que dá mais trabalho? Na reurbanização, mais trabalho que está havendo é as pessoas se conscientizar da realidade. É tudo isso junto. Não importa se é religião. Não, é tudo. A religião é uma das coisas, mas não é isso. E o belicismo? É isso que eu estou perguntando. E a politicagem? E a corrupção? E a imoralidade anticosmoética que campeia por aí afora? Isso tudo é que é pior. Tudo junto. Então, tanto por isso que eu falo, é a conscienciologia. Nós temos que fazer as pessoas pensarem por elas, elas tirar a conclusão da própria corrupção delas e procurar mudar. É o que a gente faz aqui. A resposta é conscienciologia. O que significa aqueles ditos milagres, pessoas que voltam a enxergar, a andar e resolver vários problemas naquelas reuniões gigantes em tempos com pessoas ditas visionárias? Olha, tudo isso é preciso de ver o que é real e o que não é. A maioria é pitiatismo, histerismo, ilusionismo e outras coisas de ismo, tudo que tem. Há muita mistificação e farsa nisso tudo. E espetáculo circense. Se dá o desconto, cada caso tem que ser examinado de per si. Para o médico veterinário, seria fundamental o entendimento da assimilação simpática para poder diagnosticar melhor. O senhor poderia falar sobre isso? Não há dúvida que sempre ajuda, mas não é só o médico veterinário, não. É qualquer pessoa que trabalha na área da saúde. Veterinário é um, não é qualquer um. É o médico, é o enfermeiro, é o dentista, é o psicólogo, é todo mundo. Meu filho tem 10 anos, ele gosta muito de ler. Adormece todos os dias sobre o livro que está lendo. Ele é bastante inquieto, não para quieto. Mesmo na escola, ele está sempre disperso e em movimento. Apesar de conseguir manter o aprendizado, também tem dificuldade de relacionamento interpessoal. É bastante solitário, sem amigos. Passa o tempo que está em casa, no computador, lendo quadrinhos tipo, não sei o que é, Naruto, e jogando, gosta muito das coisas do Japão. Já conversei sobre conscienciologia e ele parece entender com facilidade. Porém, não se anima em trabalhos energéticos. Como devo proceder? A solicitação dele me preocupa. Gostaria também de orientação para indicar livro para ele. Fala aí onde é que tem evolucinho, endereço com as coisas todas, para esse senhor entrar em contato. Esse senhor é da Bahia. Ele tem que entrar em contato com a turma de Porto Alegre. Bom, em Porto Alegre o telefone é... a gente tem o telefone da 51 30 12 25 62. O e-mail é Roseli Perussolo, que é 2E. Perussolo, 2E, @yahoo.com.br. E o site, a pessoa pode entrar no evolucim.org. O segundo turno eleitoral será no dia 31 de outubro de 2010, quer dizer, no dia 31 agora desse mês. Curiosamente, essa data marca uma idiotia cultural, que é o Dia das Bruxas, Halloween, cujas conexões passam também pela religião. Será que o povo brasileiro tem condições de discernir entre o que é bruxa e o que não é, em termos políticos, para escolher o melhor para todos? Quer dizer, então, dia 31 é Halloween, o Dia das Bruxas. Vocês vão eleger as bruxas novamente? Como é que é? Escuta, todos os livros são só aqueles que você mandou, né? Obrigado, viu? Mas, gente, nós já temos ainda uns minutos aí. Professor, pode falar. O que você vê mais possibilidade de acabar antes na Terra? O catolicismo ou o judaísmo?
Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu não tenho resposta para isso. Porque depende do local onde você está. Aonde tem mais fanatismo, graça mais a tiririca. Modo que a gente não sabe. Né? Não entendi, professor. Por exemplo, a religião católica tem mais gente católica do que judaica. Então, tem que pensar isso tudo. Mas o judaísmo é muito mais organizado do que o catolicismo. Então está difícil você saber quem é que vai com isso. Vamos ver nas próximas vidas à frente o que é que nós vamos encontrar. Qualquer coisa, Tiago, você vai nascer no meio de alguma dessas para ver se ele melhora. Entra lá dentro como infiltrado, para ver o que faz. Professor. Afinal de contas, você tem nome de santo da Igreja Católica, Tiago, é o caminho de Santiago, aquele negócio todo. Não é isso? De modo que vamos ver na próxima se você vem com o nome, né, de papa ou qualquer coisa. Olhando a fertilidade entre casais nos diferentes continentes, nos casais muçulmanos, a média é de 8,1, enquanto que por aqui é 2,3. Isso quer dizer que essa religião é o que vai predominar realmente? Não. O processo da explosão demográfica não apita nada muito nisso, não. O problema é o que existe hoje, porque a tendência é diminuir essa filharada. Com o tempo, os próprios muçulmanos vão ver isso e vão diminuir por eles. É inevitável. Por quê? Criar filho hoje é muito difícil. Você vê o tanto de gente até da nova geração de muçulmanos, tem muita gente revoltada lá dentro. Olha o tanto dessas mulheres aí que estão dando contra. Então, pois é, a mortalidade também é maior, mas o problema é tirar isso da frente. O Brasil, por exemplo, na década de 50, 60, era 6 por 1. Atualmente, por casal, entende? 6. Era 6,1, 6,3. Atualmente, está menos, parece que é 1,8 no Brasil. Isso é uma grande coisa, isso mostra que já avançou o processo. Agora, a tendência de um monte de gente hoje, eles têm feito até campanha, é para ter filho único. Porque antigamente eles metiam o pau nesse negócio de filho único. Isso é bobagem. Se há uma boa criação, o filho único pode ser melhor do que os outros. Porque criar uma porção, criar um bem feito é melhor do que criar 10 de qualquer maneira. Depende da criação. Então hoje isso tudo vai mudar muita coisa. Mas eu acho que a explosão demográfica, ela vai criar outros conceitos, como está acontecendo atualmente. Entende? Então isso vai influir na questão de religião. Eu penso. É o mais lógico que os fatos estão apresentando aí. Quem que você reconhece? Se você reconheceu alguma personalidade que entrou na religião dessa maneira, infiltrado. E se o Dante Alighieri entrou na religião infiltrado, assim, com um propósito maior também? A gente faz força, eu mesmo fui infiltrado lá dentro. Hoje eu sou um bicho papão. Mas eu fui infiltrado. Uma coisa que é boa, viu, Tiago? Você só pensar no assunto. Existem determinadas coisas sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui um dado sobre um processo nesse assunto. Eu, atualmente, sou um bicho papão do Espiritismo. Agora veja a minha infiltração lá dentro. O que foi? Tive catecismo espírita aos 6 anos de idade, mais ou menos. Sempre dispensei a desobsessão pessoal. Eu nunca precisei de sessão de desobsessão para mim. Eu nunca tive obsidiado. A leitura de tudo. Sempre li tudo que tinha. Deixei 26 livros publicados pela psicografia dentro do movimento espírita e doei todos esses livros em favor de obra de assistência social. Estive, durante muitos anos, numa liderança das maiores que tinha no movimento espírita. Inclusive, levamos o movimento espírita para fora do Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos. Quem acionou isso mais foi eu com alguns amigos nossos.
Descarte da obsessão. Eu estou com 78 anos, você acha que eu estou obsidiado? E às vezes não pode me enquadrar. Falaram que eu estava obsedado quando eu tinha 34 anos. Eu estou com 78 aí. Muitos desses que falaram que eu estava obsidiado, já encontrei com eles fora do corpo, que já dessomaram antes de mim. Admissão da extrafisicalidade. Eu nunca falei que sou ateu nem nada. Eu admito a reencarnação, eu admito o parapsiquismo, eu admito a psicografia. Não deixei de admitir, nunca deixei. A psicofonia, tudo. Assistência contínua até hoje. Eu estava no movimento espírita de vida assistência. Eu continuo do mesmo jeito dentro do meu campo. Hoje eu faço mais tarde do que TACOM. Lá eu fazia mais TACOM do que tarde. Fiz a sessão dos direitos patrimoniais, os direitos autorais de todos os meus livros em favor dos outros. Estudo em favor de obras assistenciais espíritas. Não tenho conflitos pessoais ou alheios. Saí de lá sem brigar com ninguém. Saí a francesa, abençoei todo mundo, deixei 6 pessoas trabalhando, fazendo aquilo que eu fiz, ou fazia, para não desfalcar o trabalho. E continuei. E outra coisa, lá eu fiz pesquisa. Eu continuo com as minhas pesquisas permanentes. Agora, em face de tudo isso, eu sou um bicho-papão. Eles querem me enquadrar de alguma coisa, que eu sou doido, que sou isso ou aquilo, eles não acham um meio. Então, eles evitam falar no meu nome. Durante muitas décadas, eles falaram, porque faz 44 anos que eu deixei, faz mais de 4 décadas que eu deixei o movimento espírita. Então, eles falaram, não, o Valdo Vieira já dessomou, ele já desencarnou, ele não existe. Para muita gente, eles falavam assim, porque não tem jeito de me abortar. Eu não encaixo dentro de todas as circunstâncias doutrinárias, kardecistas e doutrinárias evangélicas deles lá, dentro dessa seita evangélica que é o Espiritismo hoje. Não dá para eles acabar comigo através do que tem. Eu conheço tudo o Espiritismo. Mostrei que eu conhecia. Estou falando isso hoje com a verbação. Depois do que eu fiz, eu estou dizendo o que eu fiz. Não foi antes. Você está entendendo? Então, eu sou um verdadeiro bicho-papão da religião espírita. Eles morrem de medo de mim. Quando eu saí, eles acharam que eu estava... Os caras que não me conheciam, uns 2 ou 3 lá, começaram a escrever artigo contra mim. Eu fiz uma carta aberta aos espíritos. Pô, abriu a boca de todo mundo. Ninguém nunca mais falou nada. Entendeu? Eu sou o bicho-papão, volta a ser o bicho-papão do Espiritismo. Quem falou que eu sou o bicho-papão são eles mesmos. Eles é que vieram falar para mim, não, Valdo, hoje você é o bicho-papão do movimento espírita. Por quê? Eu sei tudo, estive lá, fiz as coisas todas e caí fora. Acho que tem coisas melhores do que aquilo. Eles não admitem uma coisa dessa devido ao fanatismo religioso. Professor, e nos centros espíritas abertos que você abriu, junto com a turma... A maioria continua. Hoje, por exemplo, eu criei nomes que tem até na Europa. Por exemplo, eu criei a Comunhão Espírita Cristã. Quem criou esse nome fui eu. Do jeito que eu criei aqui esses nomes, igual essa semana aí, anteontem eu criei Directrix. Eu criei Comunhão Espírita Cristã. Agora eu fiz aquilo por causa do Xandico, que era do Dom Alexandre, que era o arcebispo de Uberaba, que me combatia. Lá que eu era da juventude, da mocidade espírita. Então a gente pôs comunhão, que é uma palavra usada no catolicismo. Agora, comunhão espírita cristã, SEC. Hoje tem comunhão espírita cristã até na Europa. A partir disso, tem um monte de obras de assistência social e centro espírita que eu ajudei a criar. Eu estimulei, tem até redes de trabalho que a gente fez. Está tudo funcionando. Nós agora, no dia 28, nós estamos lá em Uberaba. Eu vou lá visitar de novo a Comunhão Espírita Cristã. Ela existe, tem um monte de departamento, está tudo funcionando. Eles fazem assistência daquele jeito, do jeito que a gente deixou. A comunhão está com meio século já de atividade. Pensa nisso. Não é fácil. 2 perguntas. Na brincadeira que você fez aí comigo, entrar como infiltrado de papa, né? Abrir igreja católica seria negativo, né? Pois é, mas o problema é seu, né? Eu estou te falando, tudo é possível. Quem é que deu o nome de Tiago? Sou eu.
Eu não abri. Você, tudo tem sua razão. As coisas não nascem à toa. Meu nome é o nome de um pensador, Valdo Emerson. Pensa bem, cada um tem o que pode. E você reconhece mais alguma personalidade infiltrada? Sempre tem um monte deles. Tem muita gente que entrou e caiu fora. O Emmanuel agora renasceu na Itália, ele se infiltrou, ele vai se infiltrar na Igreja Católica para ver se ajuda umas coisas que não dá certo lá dentro. Ele ainda tem culpa do católico, por isso que ele voltou. Eu já não tenho mais nada disso. A Igreja Católica não influiu em mim nada nessa vida, não tem mais nada. Ele sabe disso, eu não tenho mais influência disso. E outra última questão. Esses centros espíritas que você ajudou a criar, você vê alguma perspectiva deles virem num futuro próximo a estudar a conscienciologia? Não, o espiritismo aí é o movimento espírita, são as federações, Allan Kardec, J. Cristo, essa coisa toda que tem, isso aí tem que mudar tudo com o tempo. As seitas cristãs ainda vão durar muito. Faz parte do serviço. De qualquer maneira, tem uma coisa só para o seu consolo. É preferível a pessoa ser espírita do que ser belicista, por exemplo. Já é uma grande coisa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no nível de presença, 25 perguntas presenciais, 29 perguntas online, 31 votos presenciais e 11 votos online. Teremos hoje os recados da Marta sobre a Apex, o Alci acoplamentário e o João Paulo, fundamentos da conscienciometria. Temos antes aqui um aviso aos teletertulianos que a partir do dia 11, próxima segunda-feira, estaremos mudando, fazendo a migração do canal que é chamado Local Web, que está no site das tertúlias, para um novo canal. Então aí, na sequência, estaremos avisando aí o que vai ocorrer de mudança, né? O intuito é melhorar a qualidade da transmissão. Então estejam atentos às recomendações, tanto no site, quanto aos avisos aqui, que a partir da próxima segunda estaremos fazendo esse novo teste com o canal de transmissão. Antes, agora com vocês, o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aí chegando na casa de 30 kits vendidos, tá? Lembrando que nós vamos vender 75, os outros 25 serão doados em Uberaba, agora no final do mês, pelo professor Valdo, aos amigos lá de Uberaba. Então, aquelas pessoas que têm interesse em ter uma edição de colecionador, uma edição protótipo da enciclopédia, são 7.200 páginas, são 8 volumes, é praticamente a última publicação antes do lançamento da Enciclopédia da Conscienciologia. Então é uma edição de colecionador, né? Edição impressa, e a partir dos próximos anos a nossa ideia é fazer as publicações em DVD, até para a preparação para as provas de Conscienciologia dos próximos anos. Então aquelas pessoas que têm interesse podem fazer o depósito à vista, né, na conta 32, da agência do Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, a conta corrente 44.000, o valor é R$700, e enviar o comprovante de depósito para o nosso e-mail, pode ser para o amigos@enciclopediadaconscienciologia.org ou para o coord.amigos@enciclopediadaconscienciologia.org. As vendas estão sendo feitas também aqui na recepção, né, com os 3 cartões, Visa, Max e Master, e também cheque e dinheiro. E lembrando agora, aqueles amigos da enciclopédia que tiveram a sua inscrição expirada, nós convidamos para renovar a sua inscrição no programa através do site enciclopediadaconscienciologia.org ou aqui na recepção também do CAEC, né, nesses cartões que nós citamos aqui, o Visa, Amex e Master. O valor da inscrição é R$720, né, a pessoa pode, através de um login e senha, pode acessar o HoloServer de casa, que é um site de pesquisas da enciclopédia. Então é um recurso, né, para aprimorar, fazer o upgrade da autopesquisa a partir de buscas em várias obras de conscienciologia que estão online, tá ok? Então estão todos convidados a participar do programa Amigos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Em nome da Apex, nós temos 2 convites para fazer para vocês. Primeiro, é um curso presencial que nós vamos ter em São Paulo, sobre identificação das diretrizes da PROEX. Esse curso vai ser ministrado nos dias 16 e 17 de outubro, e ele visa facilitar condições para que as pessoas possam identificar a sua linha, a diretriz básica da programação existencial. Tá ok? Contatos no telefone 011-2677-0399. Repetindo o telefone, 011-2677-0399. E o outro curso vai ser o curso de ensino à distância, Introdução à Programação Existencial, para qualquer pessoa do Brasil ou do exterior que fale o idioma português. Esse curso é online em 4 módulos, iniciando dias 18 de outubro e nas 3 segundas-feiras em seguidas. Maiores informações, www.apexinternacional.org/introdução, sem tio e sem acento. Muito obrigada e até logo. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e teletertulianos a participarem do acoplamentário que haverá esse final de semana, nos dias 8, 9 e 10. Esse acoplamentário vai ter a presença do professor Epicom Felipe Mansur e a minha presença também, onde será debatido o tema parapolítica, tá? E a interação da multidimensionalidade dentro da parapolítica. A importância da parapolítica no processo evolutivo da consciência, né? Como está o nível da sua parapolítica dentro do seu processo assistencial. Então, esses temas vão ser discutidos, né? Essa temática é importantíssima dentro do processo em que a pessoa está desenvolvendo a sua assistencialidade, o seu objetivo da desperticidade. Então, é importante nós entendermos a parapolítica, né? O contexto dela dentro da multidimensionalidade. Vou passar para o professor Felipe dar alguma palavra também. Obrigado. Pessoal, estamos aí para reforçar o convite, temos algumas vagas ainda, lembrando que nós vamos experimentar o acoplamento de 4 minutos, então, para os participantes que estiverem no curso. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conscius a respeito do curso Fundamentos da Conscienciometria. O curso ele tem a duração de 6 meses, com uma aula por semana de 2 horas e meia. São 25 aulas abordando diferentes questões com foco na nossa autoimagem, no nosso aprimoramento em cima do nosso autoconhecimento pela conscienciometria. O curso já está, as vagas já estão acabando, nós temos só 4 vagas disponíveis e o curso começa no dia 17, domingo. Então, faltam alguns dias, mas já está quase se esgotando. Quem tem interesse, quem quer se informar mais sobre o curso, mais informações, tem alguma vontade de saber um pouco, se informe na secretaria do CEEC ou com qualquer voluntário da Conscius, porque só restam 4 vagas e o curso começa no dia 17, às 15 horas. 17, domingo, às 15 horas. Muito obrigado. Eleito com 11 votos, teremos o verbete Interação Psicossomática, a especialidade Autoconscienciometrologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.